Oi, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tentar fazer de uma maneira prática e rápida, sem muito rodeio, aquilo que são as funções inorgânicas, começando com ácidos. Se você me perguntar qual a função mais importante, para eu entender as demais, não tenha dúvida, ácidos é a mais importante. Mas afinal de contas, quais os macetes, quais as dicas que o professor pode dar depois de tanto tempo aí na lida, principalmente em cursinhos pré-vestibulares? Simples. Na hora da dúvida, se te perguntarem qual é a função daquela substância, lembrando que substância é um conjunto de elementos químicos que podem ser iguais ou diferentes, no caso de ácidos não tenha dúvida. Ácidos são substâncias compostas, começa aí. Ácido é substância composta, então H2 não é ácido. Tá? Outra sequência que é legal, geralmente ácidos inorgânicos, atenção para o detalhe, inorgânico, a fórmula, segundo a padronização, é por hidrogênio no início. HCl, H2CO3, H2SO4, HClO4. Então o hidrogênio está no início, esqueça da água. A água é uma outra função que começa com H2O. Isso me justifica muito das perguntas dos alunos quando fazem ligações covalentes, por exemplo, entre hidrogênio e nitrogênio, que na hora que você forma o composto, fica NH3. Note que não ficou H3N, até por um padrão, ficou NH3, certo? O hidrogênio ficou no final, já para não caracterizar o ácido. Então, ácido começa com hidrogênio no início. Primeira grande dica, valeu? Segunda dica, certo? Vamos falar daquelas classificações bem rápidas. Pai bola, porque depois nós vamos para aquilo que interessa, tá? Primeira classificação é ácidos, se for formado de dois elementos químicos, não estou dizendo átomos, dois elementos químicos. Exemplo, H2S, S de enxofre. Eu tenho hidrogênio e enxofre, tenho 3 átomos no total, H2S. Dois elementos químicos, binário. HF, binário. HBr, binário. E HBrO3? Opa, aí eu tenho hidrogênio, bromo e oxigênio. Ele é ternário. HCNO, ácido ciânico, certo? 4 elementos químicos. 4 elementos químicos, quaternário. Então a classificação quanto ao número de elementos químicos. Daí, nós temos também a classificação quanto à presença ou não de oxigênio. HCl, não tem oxigênio? Hidrácido. HClO2, tem oxigênio? Oxiácidos. Tá? Quanto agora à quantidade de hidrogênios, os chamados hidrogênios ionizados, já já a gente vai definir ácido. Eu só estou mostrando na prática aquilo que pode cair. Hidrogênios ionizáveis, HCl, só falei um H, né? Então, monoácido. H2S, falei H2S, diácido, não é biácido, diácido, cuidado com o termo bi, que ele vai ser utilizado em nomenclatura. H3BO3, ácido bórico, H3, ele é o quê? Ele é um triácido e assim sucessivamente. Joia? Então, passado rapidamente isso aí, o que são ácidos inorgânicos e ácidos orgânicos? Então, os inorgânicos iniciam com hidrogênio e os orgânicos, eles são basicamente de dois grandes grupos. Os sulfônicos, que são derivados do ácido sulfúrico, H2SO4, e os ácidos que possuem a carboxila, que você vai ver muito assim no final, COOH. Clássico na química, já lá atrás, em outros locais, certo? É você colocar H3C. Opa, esse é o metil. COOH. Metil ligado a COOH, então esse COOH no final caracteriza um ácido carboxílico, isso é orgânico. Tá bem claro? Só para a questão de quanto à classificação. E a última classificação é volátil ou fixo. O que é volátil? Quando aquela substância, a temperatura ambiente, tende a virar gás, de alguma forma, mesmo longe do seu ponto de ebulição, que é de ferver ou de virar gás forçadamente, certo? Na realidade, virar vapor, né? Então, nós vamos trabalhar com alguns que são voláteis.
capacidade de virar gás. Os principais são todos os hidrácidos. Todos aqueles ácidos que não possuem oxigênio são voláteis. E já os que têm oxigênio, aí eles podem ser líquidos ou com tendência a ser volátil. O ácido sulfúrico, por exemplo, ele é fixo. Ele é um líquido. Ele não é volátil. Mas aí já tem outros que são, tá? Como o H2CO3 é o ácido carbônico, ele é facilmente volatilizado, certo? Então a gente trabalha com isso com vocês, tá bem claro? Sobre essa parte de classificação, afinal de contas, chegamos na bela e velha definição de ácido. Mudou-se muito com o tempo. Nós vamos aqui só utilizar a classificação do conceito de Arrhenius. Arrhenius dizia o seguinte: Arrhenius foi um grande estudioso, certo? Svante Arrhenius, ele conseguiu imaginar que algumas substâncias conseguiam conduzir corrente elétrica em solução. Que é uma solução mesmo? Solução é uma mistura de um soluto, ou seja, alguma coisa que está dentro de outra coisa, que é o chamado solvente. Então eu preciso de duas substâncias para ter uma mistura. Uma solução, ela é monofásica, ela é homogênea. E o principal solvente inorgânico é a água. Então, ácidos são aquelas substâncias que você já sabe que começa com H, que quando cai na água tem a capacidade de se separar. Mas ele se separa formando cargas positivas, e a carga positiva, segundo Arrhenius, é o hidrogênio. Só o hidrogênio que é cátion. E nós batizamos esse hidrogênio de H+. Ou, na novíssima nomenclatura, esse hidrogênio ionizável, ou cátion hidrogênio H+, vira H3O+. É como se o hidrogênio se incorporasse à água. A água não é H2O? Vem o hidrogênio, entra dentro da água, H3O+. Esse é o hidrônio ou hidroxônio. É a mesma coisa, só escrita graficamente, então, de maneira diferente. Professor, então se o hidrogênio é a única coisa positiva, todo o restante é o ânion, que é o nome dado àquela parte que fica negativa. Atenção, íons não são substâncias prontas, materiais físicos que a gente pega. Íons são espécies, atenção para o termo, espécies que estão ali esperando para se ligar. Tá bem claro? Aí, após eles se ligarem, que formam substâncias. Mas eles têm propriedades dentro das soluções. As soluções eletrolíticas, como ácidos, que formam íons, conduzem corrente elétrica. Por que eu digo isso? Professor, por quê? Porque compostos orgânicos, na sua grande maioria, aqueles que estudam o carbono, na sua grande maioria, por exemplo, a sacarose, a glicose, quando dissolvida em água, eles caem na água e eles apenas dissociam, eles não formam íons, são soluções não eletrolíticas. Já o ácido, quando cai na água, por pouquinho que ele consiga se separar, olhe bem o que eu vou falar agora, essa é a parte importante, aqueles ácidos que conseguem formar bastante H+, bastante se separar entre H+ e o restante da sua substância, da sua molécula, formando ânion, eles são soluções eletrolíticas fortes. Alguns se separam bem pouquinho, forma muito pouco H+, e forma muito pouco ânion. As demais partes da molécula, elas continuam o quê? Apenas dissolvidas em água. Aí nós dizemos que elas são soluções ionizadas, conduz corrente elétrica, só que bem pouquinho. É mais ou menos assim em números que eu vou tratar com vocês. Imagine que você joga dentro de 1 litro de água, presta bem atenção, joga dentro de 1 litro de água HBrO3, ou seja, ácido brômico. Ao cair lá dentro, de 100 moléculas, olhe bem, de 100 moléculas que eu soltei dentro da água, 90 daquele HBrO3 formou H+, tirei o hidrogênio da jogada e deixei o BrO3 menos 1 também ali dentro. 90 formou H+ e BrO3. E os outros 10, porque eu joguei 100.
Os outros 10 estão dissolvidos na água, porém eles não formaram íons. Mas vamos lá, 90 de 100 dá 90%. Então ficou padronizado que se um ácido que cai dentro da água consegue se separar acima de 50%, ele é forte. Entre 5 e quanto? Entre 5 e 50 ele é moderado, e abaixo de 5, ou seja, de cada 100 moléculas, abaixo de 5, 1, 2, 3, 4, no máximo 5, se separem em cargas H+, e a parte negativa que é o ânion, aí nós dizemos que é fraco. Boa parte dos ácidos são fracos, nem todos são fortes. Mas aí a gente vai tratar de uma tabelinha depois no quadro. Sobre essa primeira parte de ácidos, um bate-bola rápido, porque o que interessa é a nomenclatura. E quanto à nomenclatura, nós vamos trabalhar no próximo vídeo, tá? Até daqui a pouco, falando de nomenclatura de ácidos e dos seus derivados em solução, os ânions, aquela parte negativa. Fica com a gente e até daqui a pouco. Um abraço!